Bom dia! Bom Ô, dia, feliz feliz Páscoa! Vamos Páscoa já começando para desejando uma Páscoa maravilhosa para todo todo mundo. mundo. Hoje não tem sequência do Evangelho, hoje é um dia muito especial e a gente vai falar sobre Páscoa. Que dia que é hoje? Hoje é dia 20 de abril de 2025 e eu sou o Gelson Eu sou Vieira, a Carmen Matos, sejam muito bem-vindos nesse dia maravilhoso, muito auspicioso, muito especial, muito né? especial. A gente decidiu que não ia fazer a sequência do Evangelho e começou a refletir sobre a Páscoa. E a gente viu que realmente, quando a gente dá feliz Páscoa, a Páscoa tem muito Tem significado, muito tem significado. muito ensinamento, tem muita lição, lição de 3.000 anos, porque vem lá desde da saída do povo hebreu da escravidão do Egito, com muitos significados de esperança, de ensinamento, e até, né, os eventos que culminaram com a ressurreição desse Jesus vivo que está entre nós, vivo, não é essa figura, né, Tá pendurado na pendurada cruz. numa cruz, que é uma imagem recorrente na nossa mente, mas ele é vida, ele é amor, ele é esperança, ele é companheiro, ele é amigo, ele é de todas as horas, e isso é verdade, né? É Ele está verdade. ali para a gente, na nossa busca, encontrar um apoio incondicional, e é essa mensagem que a gente vai tentar colocar hoje. Isso é verdade. Então, tragam o seu copo d'água, eh, abram, né, o seu coração, sabendo que você está abrindo também o seu lar, você também está abrindo a sua casa, que a sua família também está recebendo essa bênção quando a gente se reúne, né, semanalmente, nesse mesmo horário. E se você não puder acompanhar, né, no mesmo horário que a gente, no live, mas você pode acompanhar a qualquer outro momento, fica gravado, né? É verdade. Então se prepare, mentalize, feche os olhos, respira fundo. Eu vou fazer uma oração para que a gente possa se sintonizar. Enquanto isso, vai reduzindo, né, esse turbilhão de pensamentos que muitas vezes nos invade, né, mentalmente. E eu vou trazer aqui o meu triângulo para a gente poder. Meu triângulo, não, minha pirâmide, para a gente poder. Você vai segurar, meu amor? Pô, eu só quero aparecer, né? Não posso, eu sou leonino, Eu não posso seguro ficar. para você. Então vai lá. Fecha os olhos, respira fundo. Divino Mestre Jesus, nesse momento sagrado em que abrimos o nosso lar e o nosso coração para receber os ensinamentos do Teu Evangelho, dos Seus ensinamentos, te pedimos que a Tua luz nos envolva, nos guie e nos renove. Que possamos compreender o verdadeiro significado da Páscoa. Não apenas como um momento de fé, mas como uma porta aberta para a transformação interior. Que cada um de nós possa renascer para a luz, para o amor, para a paz que vem da conexão contigo, Senhor. Nos ensina, Mestre, a atravessar nossas próprias cruzes com coragem e humildade e confiar no invisível e persistir no bem, mesmo diante das sombras, sabendo que nenhuma dor é eterna e que o amor é a chave que tudo cura. E que possamos, a partir dessa reunião aqui, alinhar as nossas mentes e corações com as leis divinas do universo, manifestando em nossa vida a presença do Cristo que vive em nós. Abençoe esse lar, abençoe todos os lares do planeta e que a tua paz possa ecoar em cada alma que busca, sente e ama. Assim é e assim está feito.
Respira fundo. E já seguimos com as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que beleza. Toma aqui, meu amor. Obrigada. Então, aproveitando que hoje, provavelmente muitos de vocês vão estar se reunindo em família, com amigos, trazendo aquele multiplicidade de pessoas no nosso dia a dia, vamos exercitar esses ensinamentos de Jesus, de compreender o próximo, compreender que cada um está no seu processo de evolução e a nós cabe amar. Amar é compreender o outro, o amar é ter essa empatia, essa compreensão, é ter a palavra que é a palavra mais amorosa, que quebra sequências de violência, onde houver crítica, onde houver julgamento de algum membro da família, enfim, a gente traz um comentário construtivo, um comentário que traz daquela pessoa uma qualidade, nem que seja mentalmente para a gente, em vez da gente construir aquele julgamento de alguém, a gente construa uma coisa positiva. Então aproveite esse encontro de família, de amigos, para exercer e vivenciar esse amor. E a Páscoa, a gente estava refletindo, ela tem muitos significados, né? E aí a gente vai recorrer, primeiro, que ela é uma origem, uma comemoração do povo judeu que estava celebrando essa questão da saída do Egito, né? E nessa saída do Egito existe muitos simbolismos, muitos ensinamentos aí, né? O interessante é que a palavra Egito, não sei se em grego ou se significa restrição, confinamento, um sinônimo a isso. Então, essa saída do povo hebreu do Egito é essa saída que representa de cada um dessas limitações que muitos dos conceitos que a gente tem, muitos dos preconceitos que a gente tem, que nos limita. Então, é um paralelo da saída do povo do Egito, que é a saída da escravidão e a saída dos sentimentos e pensamentos que nos escravizam. Exato. Né? Então, esse é o primeiro, digamos, analogia que a gente faz. E, historicamente, o que era a Páscoa? Era, na tradição judaica, e na saída do povo hebreu, iria se marcar nas casas daqueles que tinham a fé em Deus e que era do povo hebreu e que estava saindo do Egito, e ia ser marcado com o sangue do cordeiro na porta e o anjo da morte, porque a história era que foi tentado de diversas formas, diversas pragas no Egito, para que o faraó libertasse o povo, dissesse: vocês podem ir. Se estima em alguns números que era quase 1 milhão de judeus naquela época. E ele não era reticente, não deixava de jeito nenhum, e até que o último momento foi dizer: olha, todos os primogênitos irão perecer se você não deixar a gente sair. E aí o faraó não tinha jeito. E aí o que foi feito? Você marcava a porta com o sangue do cordeiro e o anjo da morte pulava, a tradução é peça, alguma coisa assim, e aí deu origem à palavra. Então, o que era o simbolismo nessa história? Qual é o simbolismo? Que vem do Passover, né? Em português, como é que chama? É o pulando, você pula aquela casa, né? O anjo da morte vem naquela casa, vê o sangue do cordeiro, pula aquela casa. E qual é o simbolismo disso, né? É esse sacrifício que você faz, né, através de um cordeiro, que você se melhora.
E quando você está se melhorando, aquelas dificuldades que viriam para você como ensinamento, elas encontram você já fazendo aquele trabalho, já em exercício de autoconhecimento, de reforma íntima, e aquele sofrimento pode passar por você. Isso é um entendimento que a gente pode ter, né? Então, nessa história, tem a questão do sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro é outro ensinamento. Como é que era esse processo do Cordeiro que o povo judeu tinha? Ele, no sacrifício daquele período, ele tinha um cordeiro em que eles conviviam com o cordeiro, era um povo pastoril, então tinha um cordeiro e ficavam com o cordeiro ali, com a criança brincando por uma semana, 2 semanas, e existia uma conexão com o cordeiro. E aí, finalmente, na noite que teria, né, esse evento, esse cordeiro era sacrificado. Qual era o ensinamento que tinha nisso? Era você trabalhar o seu apego àquelas coisas que você muito começa a ter uma relação de querer bem. Então, você sabe que as coisas são passageiras, né? Você começa digamos, a educar o seu sentimento para compreender que a vida vai nos trazer situações em que a gente vai ter perda, a gente vai ter convites que vão tirar aquelas coisas que a gente já tem em convívio. Então, era um ensinamento desde criança. A pessoa tinha todo ano aquele convívio com o cordeirinho, se apegava ao cordeirinho, mas sabia que ele ia. Então, o que fazia? Você fazia com que você ficasse mais presente, brincando, por exemplo, a criança que gostava do cordeirinho, ela curtia mais o cordeirinho. Ela estava presente ali. E qual é o ensinamento que a gente tem? A gente tem um ensinamento de que as pessoas que passam pela vida da gente, elas passam de forma temporária. Elas vão para um outro plano, até que mais tarde a gente se encontra. Então, qual é a mensagem? A mensagem da gente vivenciar aquela relação de forma intensa. Esteja presente. Hoje, quando você for na casa do seu parente, não pegue o celular e fique vivendo aquele mundo ali que te tira dali. Pergunte sobre alguma coisa com ele. O que você tem feito? Como é que você tem feito? Puxa, às vezes você descobre coisas de alguém, de um amigo, de um parente, alguma habilidade, alguma coisa que você nem sabia. E aí você diz, nossa, não sabia que você fazia isso. Por quê? Você talvez antes nem tivesse dado tempo de conhecer aquela pessoa, de fazer uma pergunta. Então, aproveite esse momento e como essa lição do Cordeiro, aproveite para conectar. Então, o ensinamento que existia desse sacrifício do Cordeiro era conecte enquanto você estiver presente ali. Então, essa era a lição do Cordeiro. E aí, o que veio? Quando veio Jesus, ele apareceu em Jerusalém, porque era justamente a Páscoa, onde todos se reuniam em Jerusalém, iam de todas as partes para Jerusalém, e porque ele já sabia do que ia acontecer. Ele tinha essa... Por que todos se reuniam nessa data, Páscoa, em Jerusalém? Porque era uma rememoração anual da saída do Egito. Então, tem 2 simbolismos, que é o pão que se come no dia da Páscoa pelo povo judeu, é um pão não fermentado. Por que ele é não fermentado? Porque quando eles saíram do Egito, eles tinham que sair rapidamente, porque, imagina, os primogênitos morreram, o faraó dizia, agora sai que eu não quero ver vocês na minha frente. Então eles tiveram que sair rápido, não houve nem como fermentar o pão. Então, como uma lembrança da saída urgente e rápida do Egito, eles comem o pão. Eles não tiveram tempo de esperar o pão se fermentar pelo número de horas e tal. E também eles comem algo que eu não sei o que é, quero até experimentar, que ele tem um gosto um pouco azedo, um pouco... para lembrar que durante o Egito, durante essa saída, muitas vezes se alimentou de coisas que não eram o gosto mais aprazível, mas aí você faz uma lembrança de que os seus antepassados, que eles passaram por isso. Então tem todo um simbolismo. A Bella Greenberg está dizendo que o nome desse pão é Natsah. Isso, como é bom ter esse apoio Então, e aí, então o que aconteceu? Então, Jesus estava indo para Jerusalém para isso,
para essa Páscoa. Só que ele já sabia tudo que ia acontecer. E cada movimento nesses últimos dias ele foi simbólico de ensinamento. Então, por exemplo, quando Jesus chegou em Jerusalém, fizeram como que um tapete de palmas, plantas, para ele passar, assim, numa forma triunfal, que ele entrasse andando com o chão todo ostentado de palmas, de outras. O que ele fez? Ele subiu num burrinho, que era o animal de transporte mais simples que tinha, com uma mensagem dizendo: olha, se você me glorifica, que eu faça isso junto com o mais humilde de todos, porque os dois igualmente merecem toda a homenagem. Então ali tem um monte de simbolismo, e a pessoa mesmo, ao refletir sobre isso, ela pode encontrar outros simbolismos para ela. Esse é o poder da simbologia. Quando você mostra um símbolo em vez de palavras escritas, né? Aquelas instruções de como montar uma peça que está ali: pegue o parafuso A, misture, aperte no buraco B. O simbolismo é quando ele é aberto e você, ao olhar, ouvir e refletir, você começa a ter interpretações. Então Jesus ali quis dizer: você me homenageia como sendo o seu príncipe, o seu rei, eu trago junto comigo o mais humilde dos animais, para você lembrar que sempre faça isso, sempre o maior e o menor são filhos de Deus, são criaturas divinas, né? Então, aí a gente já tem uma mensagem, né? E aí a gente chega na última ceia, porque se esperava que Jesus fosse fazer, né? Alguns achavam que ele era poderoso, né? Ele mostrou tanto poder que agora era a hora de mostrar o poder da força, o poder. Então alguns achavam, e um que achava isso muito claramente era Judas. Judas é uma grande reflexão para a gente entender que muitas vezes as ações das pessoas, elas estão dentro do que elas conhecem e entendem. Judas, ele achava, qual era o raciocínio dele? Poxa, Jesus é poderosíssimo. Se eu colocar ele diante de uma situação em que ele vai ter que usar o poder dele, aí ele vai usar, né? Ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido, ele vai chegar lá para uma legião de soldados e dizer: paralise, desapareça. Enfim, ele achou isso, né? Eu estava brincando com a Carmen, é como se fosse aquela pessoa que luta artes marciais e tem todas as habilidades, e o amigo dele diz: meu Deus, toda vez que tem uma situação aqui, ele resolve na paz. O cara tira a vaga dele no carro, ele está ali para botar o carro, alguém vai, passa na frente, ele fala: tudo bem, vai ter uma vaga ali adiante. Eu falo: cara, esse cara é o cara mais poderoso que eu conheço, eu vou fazer com que ele tenha que usar a energia dele. E aí o Judas falou: não, eu vou fazer isso com Jesus, vou traí-lo, mas que eu quero trazer nele essa força para ele mostrar quem ele é. E aí, quando ele se deu conta que Jesus veio só para a paz, ele falou: a paz ela é demorada. Você resolver problemas com paz, sem violência, ela é muito demorada. A violência ela é rápida, Haroldo Dutra diz isso. Ela é rápida, mas ela é muito ineficiente. Um exemplo: você pega um vizinho... Ineficiente. Você pega um vizinho que está te perturbando, botando som alto, fazendo um monte de coisa, você pode resolver rápido. Você pega uma arma, vai lá, bate na porta dele e diz: olha só, se você continuar com som alto, me perturbando e botando o carro na minha vaga, nós vamos ter um problema. O vizinho resolve na mesma hora, baixa o som, tira o carro, mas você não sabe as consequências aqui que está alimentando do outro lado de ódio. Então, o resumo é: a paz é demorada, mas é o único caminho. Então Jesus ali, quando Judas tentou fazer com que essa situação trouxesse de Jesus esse lado poderoso dele, e ele viu que não, o que aconteceu com Judas? Judas, no mesmo momento em que Jesus estava sendo imolado na cruz, Judas se suicidou. Então você imagina que ele viu: errei. Como nós fazemos muitas vezes diante de uma situação, a gente teve a melhor das intenções e a intenção foi um erro. E aí ele foi cometer o suicídio. E aí é narrado
num dos livros do Chico Xavier, que nesse momento Jesus, que estava, né, na cruz, e uma legião de seres angélicos estava dando suporte àquela situação, Jesus chamou um desses anjos e disse assim: vá acolher a Judas, porque ele acaba de se suicidar. Então Jesus, naquele momento, ele sabia quem tinha sido, quem o tinha traído, sabia da limitação do entendimento de Judas naquele momento, e automaticamente já trabalhou para que ele pudesse ser recuperado. Meu amor, quer falar alguma coisa? Não, Eu tô não, falando demais. não, não. Você hoje vai falar solo, porque é É mesmo? muito E, interessante esse. e aí, voltando um pouquinho na última ceia, há uma tradição muito grande, que é uma tradição que a gente até tem hoje, né, que é o primeiro pedaço do alimento, é dado para a pessoa que você quer mostrar uma importância, né? Quando você faz Primeiro pedaço do aniversário, o bolo. primeiro pedaço do bolo, né? Às vezes você tem que até que pensar quem é que vai ser o primeiro pedaço do bolo, que eu tenho a namorada e a mãe, eu tenho... Então, Aí tem gente que é bem político, né? Que vê um pedaço de bolo, isso aqui é para esse, para esse, para esse, para esse. Esse aqui. Então, naquele tempo, existia esse prestígio do primeiro pedaço de pão, e ele deu para Judas. E numa comunicação com Judas, fazer: Judas, está no teu querer fazer o que você for fazer. Ele dizendo, o Judas não estava predestinado a ser o traidor, não. Estava, lógico que existia toda a mensagem de um sacrifício de Jesus inocente, ele ia ser feito de uma forma ou de outra, né? Se não fosse Judas, ia ser de outra forma, ia ser de outro apóstolo, ia ser de alguma outra forma. Mas ali, Judas não estava predestinado a fazer isso. Ele ainda poderia dizer: não, não vou fazer. De mim não vai fazer. Então, mais uma vez, é uma lição de que diz: olha, mesmo que você ache que você está predestinado a ser... eu não sei fazer isso. Eu sempre... É o meu jeito de ser. Você tem essa escolha. Judas tinha essa escolha. E Jesus estava dizendo: olha, está aqui, ó, primeiro pão é teu. E não importa o que você fizer, isso que Jesus disse para ele. Não importa o que você fizer, você tem em mim o meu amor e uma amizade. E aí, lembrando de dizer: olha, não importa o que o outro está vivendo, o parente difícil, o outro... De você só vai sair a amizade e o amor. Então, Jesus, quando disse: olha, você vai me trair, pela sua traição eu vou ser crucificado, eu sou inocente, mas não me importa, de mim para você só vai o amor. Mas você vai viver isso. Mas ele não falou isso, né? É esse o conceito. Sim, né? mas ele disse para ele que diz: você vai sempre, eu vou ser sempre seu amigo, eu vou sempre te querer bem. Já passando para... Mas o Jesus, ele anunciou, né, que o Judas ia traí-lo, e o Judas falou: não, isso nunca jamais farei, não é? Eu não li essa parte, mas sim, É o que a gente ouve, né? Provavelmente, e ele disse também a Pedro, né? Você vai me negar 3 vezes. E Pedro dizia: eu não. Porque o que acontecia? Pedro, ele era extremamente inflexível. Então, chegava uma prostituta no local onde ele estava ajudando, ele dizia: como é que você vai entrar nesse local se você erra, se você é uma pessoa que erra? Saia daqui. Então, chegava um ladrão, ele dizia: não, esse aqui é um lugar. E aí Jesus disse: olha só, você vai me negar 3 vezes e você vai errar, mas você vai ser ainda acolhido por mim sempre, para que você entenda que as pessoas erram. Você que se acha super leal a mim, você vai me negar, não 1, 3 vezes, dizendo de novo: nós vamos errar. Nós vamos errar, e o significado de 3 vezes na mesma coisa. A gente vai errar muito mais de 3 vezes, mas a gente tem que ter a intenção de dizer: que eu faço para não errar a próxima? Mas se eu errei, é que nem o GPS, lá, o Waze, lá no Brasil. Errou, ele vai dizer de novo qual é o caminho para seguir. Errou, vai dizer de novo qual é o caminho. Você segue ou não. Você segue ou não. Então, ali, há essa representação dos múltiplos as 3 vezes que Pedro negou, são as vezes que nós erramos.
né? E dissemos, puxa vida, eu achei que eu não ia nada, eu achei que eu já tinha compreendido, eu achei que eu já fui avisado, eu já fui intuído, e errei. Pois é, mais uma vez reflita sobre o seu erro e Porque diz, ninguém nunca sabe tudo, né? A gente nunca chega nesse lugar. Infelizmente ou felizmente, a gente está sempre experimentando o desenvolvimento contínuo, o aprendizado contínuo na vida. Cada experiência na vida que a gente né, é colocada no nosso caminho é uma oportunidade. E às vezes a gente ainda não entendeu totalmente a forma de lidar com determinadas situações, mas a gente sempre tem outras oportunidades. Outras oportunidades virão sempre de forma, de diferentes formas, de diferentes roupagens, mas é essa certeza de que mesmo a gente errando, que tenhamos consciência de que realmente não foi a melhor forma de lidar com isso. Na próxima vez, o que que eu posso fazer diferente, não é é? verdade. E tem nesse último encontro com os apóstolos uma passagem que é extremamente significativa. Aliás, um dos autores diz que cada momento de Jesus é um ensinamento. Por isso que ele, 3 anos, foram 3 anos ensinando em cada gesto, em cada situação. Diz, tem um ensinamento aqui? Tem. Então, como é que alguém diz assim, poxa, por que foram só 3 anos de ensinamento? Porque foram 3 anos em que ele passou por diversas situações e tudo ali tinha um ensinamento. Então, ali na última ceia, Jesus estava dizendo, então eu estou saindo, né? Eu vou estar sempre com vocês, que é uma coisa importante que ele diz, eu vou estar sempre com vocês, vocês não vão estar me vendo fisicamente, mas eu vou estar sempre com você. Na verdade, ele está dizendo isso para todo mundo. Ele diz para os Uhum. apóstolos, mas ele diz para todo mundo. Não importa que você não me veja. Segunda vinda do Cristo, Cristo está vindo todo dia, todo momento, Uhum. a toda hora que você o visualiza, ou você diz, esse meu ato, né? Eu estou fazendo, me imaginando na presença do Cristo para que ele dissesse o que ele diria desse meu ato. Eu estou agindo da melhor forma possível. E aí, quando Jesus comunicou aos apóstolos que, olha, eu estou saindo e tal, e aí os apóstolos começaram a conversar entre eles quem é que ia ser o líder. Aí o que Jesus fez? Começou a lavar os pés. E qual é o simbolismo dessa lavagem dos pés? Qual é a parte do corpo mais em conexão com digamos, o sujo, é o pé, né? Você foi na rua, andou na rua e tal. Então ele primeiro começou essa questão da limpeza daquilo que você tem de mais ainda não trabalhado, mais sujo, vamos dizer. Então, primeiro vamos trabalhar no que você precisa trabalhar, o que não está. E ele, servindo, ele disse, é só através de servir ao outro que você vai realmente conseguir a lealdade e o crescimento. Porque você pode dizer assim, eu vou querer que as pessoas façam o que eu acho que é certo pela violência ou pela intransigência ou pela... Quando que isso vai funcionar? Só enquanto você tiver com esse instrumento de opressão, né? Então você diz assim, olha, você vai estacionar o seu carro e nesse dia você tem que sair porque tem a lavagem. Eu vou te oprimir para você fazer isso. Ou eu vou te fazer uma opressão por isso. Quando é que você vai realmente conquistar do outro a consciência dele fazer o certo? É quando você fez junto a ele um movimento de servir, de amar. Então Jesus ali estava dizendo, olha, enquanto você não estiver disposto a sempre servir, naquilo que ele colocou, quando lhe pedirem para andar 1000 passos, ande 2000. Então esse é um ensinamento de Jesus para o serviço. Então, em algum momento na sua vida, em vários momentos, você vai ser pedido de fazer algo. Faça mais, faça o seu melhor. Mas ele não é... Isso é ele com Deus. Você com você mesmo e você com Deus é fazer o seu melhor, é servir no melhor. Então você tem que fazer o que for, faça o melhor. João, Manuel, Antônio, Maria não merece. Não importa. Faça o seu melhor. Então Jesus ali estava dizendo, sirva. Vocês estão nessa discussão que é o melhor, que é o melhor. O teu mestre está te servindo, te lembrando, é serviço que você vai
fazer que você vai mudar as pessoas. Você acha que aquele chefe difícil, parente difícil, relação difícil, ela vai se transformar através da sua imposição e da sua opressão? Não. Ela vai se mudar na medida em que você traga esse amor. Amor que compreende, amor que anda 2000 passos, amor que perdoa, amor que se coloca na posição do outro, de compreender o outro. Como é que a gente julga alguém nos nossos parâmetros, na nossa experiência de vida? Então, Jesus, quando ele via um assaltante, um criminoso, uma prostituta, ele entendia o que levou a vida toda, que levou aquela pessoa a pensar daquela maneira. Foi falta de amor, foi falta de um lar, foi falta uma série de coisas que trouxe ele até aquele momento. E naquele momento ele diz: de mim só sai amor para essa pessoa. Então aquele parente, eu falo de parente difícil, é uma coisa, né? Bom, em outra encarnação você deve ter tido muitos parentes difíceis. Entendeu? Nessa não, nessa aí. Mas enfim, então você trabalha, você vê aquela relação difícil. Hoje olhe uma relação difícil que você tem, alguém, e no mínimo, mande uma oração. Se puder dar uma ligadinha e dar Feliz Páscoa e dizer uma palavra bonita, vai ser maravilhoso. Então, essa é a proposta ali. Jesus estava dizendo, a situação que houver, e olha como é simbólico isso, na ceia, aquele momento em que normalmente todas as famílias, né, se fazem uma confraternização. Hoje, a ceia de Páscoa vai ser isso. Você pega uma mesa e confraterniza. E não é só isso, né? Eu acho que é o convite para a gente repensar que muitas vezes a gente se perde no Natal, a gente se perde na Páscoa, a gente se preocupa com chocolate, a gente se preocupa, né, com o que não é o importante. O importante é, vamos aqui nos reunir para a gente, porque isso tem um significado. É uma oportunidade de juntos pensarmos, né, o que representa esse momento, hoje da Páscoa. Né, assim, é muito interessante como que a gente vai se distorcendo, né, tudo isso vai se distorcendo no caminho, né, no nosso caminhar, né, então as pessoas começam a ficar mais distantes do verdadeiro significado do que está acontecendo, né, do que precisa ser lembrado hoje, e se preocupam muito mais o que a gente vai cozinhar, o que a gente vai comprar, o chocolate para quem, e na verdade o convite é esse, vamos dar uma parada e reavaliar. Opa! Vamos fazer o opa, observar, pensar, né? O que a gente precisa fazer diferente, qual a ação seguinte que a gente precisa fazer para fazer diferente, não é? O objetivo nosso é manter o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolver desenvolver a nossa espiritual também. Então, cada ação da nossa vida, não deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, né? Que é a analogia do pão, né? Né? A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter para que aquele pão fermente, não é? Então, por que deixar para amanhã para resolver coisas que a gente precisa resolver? Por que deixar para amanhã por que deixar para amanhã pensar no que precisa ser pensado hoje? Isso é sempre um convite, não é? E a gente, né, muitas pessoas se distanciam um pouco dessa oportunidade. Então hoje, já estamos nos nossos 34 minutos. Já estamos, né? Nossa! Então hoje é um convite, né? Para que todos possamos, em algum momento, trazer a presença de Jesus dentro de nós, pensarmos no que ele estava querendo nos dizer e o que a gente pode implementar na nossa vida, pouquinho, né, para cada passo de cada vez, mas fazendo o seu melhor com consciência. É verdade. Com consciência. Né? Temos aí alguma coisa, um monte de comentário. E lembrando assim que olha como é interessante esse simbolismo de Jesus reuniu todos em volta de uma mesa, que é o que está acontecendo hoje em muitos lugares, né? Ali digamos, o Judas que
além daquilo que ele pensou, ele também teve o lado material dele, né? Ele ia receber lá 30 moedas de pratas, alguma coisa. Quantas vezes a gente, pela questão material, a gente está ali afastado. Então, eu imagino que na cabeça de Judas ele estava lá, puxa, eu vou ter que dar aquele beijo para mostrar quem é Jesus e vou ter que trair ele, mas eu tenho um dinheirinho, vou receber um dinheiro, né? Jesus vai dar aquele chega para lá para todo mundo, vai tomar o trono, mas eu também vou ter o meu lado material. Então, muitas vezes a gente está deixando de realmente vivenciar o que é importante pela questão material. Pega lá o celularzinho e deixa eu falar com fulano que está longe. Deixa fulano lá, fulano. Se você estiver mandando uma mensagem, assim, dependendo de como for, sem julgamento, mas o outro também está distraído de onde ele está. Você distraiu ele da família dele, você se distraiu da sua família. Então pega aquele primo mais difícil, faz esse movimento. Você vai saber intuitivamente o que fazer. E quem nunca já experimentou isso, não é? Porque quando a gente experimenta pensar em alguém, né? Vamos pensar em alguém, mandar um amor para aquela pessoa. Quem nunca experimentou essa pessoa dizer, nossa, eu pensei em você naquele ontem, né? Ontem eu pensei em você e por coincidência foi quando você parou e deu Uhum. uma, né? Deu um envio de um pensamento positivo, de um amor. A Ju Petit falou: renovar e renascer é um ato de amor. Que nesta Páscoa a luz da transformação toque nossa alma, desperte a esperança e nos lembre: sempre é possível recomeçar. É isso aí. Feliz Páscoa. Opa, tem Ih, bastante tem um monte de gente. gente aí, a gente achou que ia estar com... Maria Eugênia, tem muita gente Olha, a mesmo. gente achou Maria que ia estar Eugênia todo mundo mandou. almoçando, É né? verdade. Mas muita coisa aí. Então fica muito carinho para todo mundo, A muito doutora amor. Berenice falou: a Páscoa é uma celebração cristã que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. É uma das maiores festividades do cristianismo e um momento de reflexão Isso espiritual. mesmo. É verdade. A casa está cheia, que foi uma surpresa mesmo, né? Uau! A gente achou que fosse estar todo mundo realmente envolvido com os seus familiares. Então, isso um, é um sinal muito Auspicioso. muito bom, né, de saber que muitas pessoas estão aqui buscando aprofundar espiritualmente, né, o seu crescimento. Então, gratidão, feliz Páscoa para todos Todo mundo. vocês, que essa água seja a nossa medicina da alma, ela foi abençoada e que ela possa nutrir todas as nossas células, para que a gente continue tendo cada vez mais e mais saúde, cada vez e mais consciência e que possamos fazer cada vez mais o nosso melhor. Assim é e assim está Assim feito. seja. Bom apetite e comam com moderação. Tá bom? Beijo Beijo. para Fiquem vocês com Deus. todos. Até Beijo. a semana que vem. Até semana que vem.